Pois é, vou falar de novo aqui sobre o Monark. E assim, muita gente vai falar, Fábio, por que você dá palco para esse cara? E de certa forma eu concordo, realmente eu tenho até evitado falar sobre o Monark, porque assim, tinha um limite, ele passou esse limite já faz muito tempo, quando ele falou que a gente deveria ter no Brasil, deveria ser permitido o partido nazista, né? Então assim, a partir daí já ficou um negócio muito estranho, deu aquela confusão toda. Mas ele foi escalando isso, né? As opiniões, se é que dá para chamar assim, do monarca, elas são realmente extremas. Mas neste caso aqui envolve animais e eu não tenho como deixar de falar, porque na minha opinião beira um crime o que ele fez com alguns convidados, com 2 convidados para ser mais preciso, agora recentemente no programa dele. Eu vou colocar o trecho do vídeo, é 1 minuto. Em 1 minuto eles falam tanta besteira que você vai ficar de boca aberta, né? Então eu vou colocar aqui e eu vou voltar para comentar frase por frase, porque assim, são coisas muito sérias que eles falaram ali, né? A gente não tá, sei lá, numa mesa de bar, sem ninguém filmando, né? Este episódio teve quase 300 mil visualizações lá no podcast do Monark. Então, assim, não dá para deixar sem um contraponto, entendeu? Porque muita gente pode olhar e falar, pô, de repente é isso mesmo. Então, eu tenho que aparecer aqui, como eu já vi outras pessoas aparecendo também para falar, não, isso aí tá errado, o que eles falaram tá errado. Então, é importante ter esse contraponto, por mais que para mim seja um sacrifício fazer esse tipo de vídeo aqui, porque é chato, entendeu? Tipo, ficar analisando uma idiotice dessa realmente é muito chato, mas você vai entender já. Olha aí, 1 minuto de vídeo e eu volto. Que se E bestialismo, você tem alguma coisa contra o bestialismo? Tem aumentado 10 vezes mais que o homossexualismo. Tipo, sexo com animal? Inclusive na Espanha agora virou lícito com mulher, homem é crime. Zoofilia é o nome disso aí, né? Olha, eu acho que, eu acho nojento pra caralho mas, sinceramente, eu não acho que o Estado devia prender essa pessoa. Também acho que no Estado não devia prender. Bode, tá eu acho que o Estado não devia se meter em absolutamente nada. Não existe crime sem vítimas. Não existe crime sem vítima. É ilegítimo o Estado se meter em qualquer relação que ninguém está sendo prejudicado. No caso, eles vão argumentar que o animal é uma vítima, cara. Isso é uma coisa. Animal é coisa. Isso é uma afirmação antibíblica. Animal também não é coisa, né? É um ser vivo. É uma coisa. Não, é um ser vivo, mas é uma coisa, uma propriedade sua, pô. Legalmente, uma planta também é um ser vivo. Sim, ele não é uma coisa. legalmente. Uma planta é um ser vivo ou não? É um ser vivo. E é uma coisa ou não é? Eu amo gato, por foi exemplo. codificado pela nossa legalidade, com certeza. Eu amo gato, mas eu acho que o gato é uma coisa. Eu não posso tratar o gato como uma pessoa. As políticas animalistas, cachorristas, elas são todas satânicas. A Bíblia diz claramente que os animais, nós deveríamos reinar soberano sobre eles. Que nós deveríamos dominar toda a terra, não outras pessoas, mas a terra e os animais, não é isso? Você está entendendo a gravidade do que a gente está falando aqui? Bom, vamos lá. Para recapitular bem devagarinho aqui, porque eles falaram muito rápido, né? E pode ser que alguma coisa passou batido. Este convidado, vamos dizer assim, eu vou chamar de convidado, né? Eu queria falar um palavrão até aqui, mas eu vou chamar de convidado do Monark. Ele se chama Renato Trezoitão. Ele é um cara aficionado por Bitcoin e tal, e eles falaram quase 4 horas sobre Bitcoin. Eu não assisti o episódio inteiro, óbvio que eu não fiquei 4 horas da minha vida vendo isso, mas eu vi diversos trechos e tal, procurei a respeito, e eles falaram a respeito de animais só nesse trecho mesmo, pelo menos do que eu consegui averiguar, né? Então, foi uma coisa muito aleatória, né? Esse cara, esse Renato Trezoitão, puxou esse assunto, né? E o Monark meio que embarcou ali, apesar que em um ou outro momento dá para passar um pequeno pano pro Monark, você já vai entender por quê, mas no geral ele concordou com o que o cara estava falando, então torna ele um cúmplice dessa ideia. Bom, vamos lá, ó. Esse cara, o Renato Trezoitão, né? Esse cara que fala rápido assim, olhando para baixo, tá? Um cara esquisitíssimo. Ele falou o seguinte: bestialismo, você tem alguma coisa contra o bestialismo? E ele já emendou. O bestialismo tem aumentado 10 vezes mais que o homossexualismo. Da onde ele tirou esse dado, eu realmente não sei, e nem sei se eu quero saber, né? O Monark, então, falou a sua opinião sobre essa questão da zoofilia, né? Até o outro cara que tava de máscara lá, que eu não sei o nome dele, também tanto faz, é um coadjuvante ali, um amigo desse Renato Trezoitão, ele até falou, zoofilia o nome disso aí, né? Então, o que o Renato Trezoitão chamou de bestialismo, uma palavra que pode ser nova para muita gente, é nada mais, nada menos que zoofilia, que é crime aqui no Brasil, inclusive, tá? Então o Monark falou assim: eu acho nojento,
mas não acho que o Estado deveria prender uma pessoa porque ela fez sexo com um bode. E aí deu uma gargalhada, né? Como se isso fosse uma brincadeira. E aí esse Renato falou o seguinte: também acho que o Estado não deveria prender. O Estado não deveria se meter em absolutamente nada. Não existe crime sem vítimas. Não existe crime sem vítimas. Ele realmente falou 2 vezes, tá? É ilegítimo o Estado se meter em qualquer relação em que ninguém está sendo prejudicado. Olha, se fosse só isso, já seria um absurdo total, já mereceria, de repente, até uma investigação, alguma coisa mais profunda aí das autoridades, porque o cara falar que em um estupro de um animal, né? A zoofilia é um estupro de um animal. Basicamente é isso, eu não sei que as pessoas ficam tentando romantizar alguma coisa. Como que esse cara, esse Renato 38, fala que o Estado não deveria se meter em uma relação em que ninguém está sendo prejudicado, né? Ele repetiu 2 vezes aqui que não tem vítimas. Como que não tem vítimas, né? Isso é demais, até para a mente totalmente libertária, digamos assim, né? Que tudo pode, do monarca, né? O monarca falou assim, ó. No caso, eles vão argumentar que o animal é uma vítima, cara. Ele falou meio debochando ainda, mas falou, né? E aí o monarca, veja que ele fala, eles vão argumentar, não é que ele acha que o animal é uma vítima, entendeu? Tem uma sutileza aqui. Ele fala, eles vão argumentar, tipo, o Estado vai argumentar que o animal é uma vítima. Não quer dizer que o monarca ache isso, que um animal estuprado num crime de zoofilia é uma vítima, né? Então já é problemático também. O outro convidado, lá o cara de máscara, ele falou o seguinte, animal é coisa, animal não é pessoa. Aí o monarca falou uma coisa certa no meio de tudo isso. Animal não é coisa, animal é um ser vivo, né? E aí esse outro convidado de máscara falou assim, é um ser vivo, mas é propriedade sua. Esse pensamento desses lunáticos, cara, sabe? Que ficam tipo, não, se é propriedade... Eles têm uns pensamentos muito rígidos, assim, propriedade, família, Deus, pátria, não sei o quê. Cara, raciocina um pouco, um animal, cara, sabe? Tipo, enfim, tô explicando para um público aqui que não precisaria explicar, mas eu tô expondo o caso aqui porque, né, enfim, eu acho que precisa expor. Aí esse Renato 38, ele falou o seguinte, uma planta também é um ser vivo, e não é uma coisa? Uma planta é um ser vivo ou não? Aí o monarca falou, uma planta é um ser vivo. Aí o Renato falou assim, e é uma coisa ou não é? Isso, em filosofia, se chama falácia da falsa analogia. Eu até anotei aqui. Porque o cara faz uma analogia nada a ver e você é obrigado a concordar com aquilo e ia falar, aí, tá vendo? Então o resultado é esse. E, na verdade, é uma falsa analogia. Seria mais ou menos como eu dizer assim, uma criança de 3 anos é uma coisa. Aí outra pessoa diria, não, uma criança não é uma coisa, uma criança é um ser vivo. Aí eu diria assim, tá, mas uma planta é um ser vivo. É um ser vivo ou não é ser vivo? Aí eu falo, tá, a planta é um ser vivo. Então, criança é um ser vivo, planta é um ser vivo, então a criança é uma coisa assim como a planta. Cara, essa falácia da falsa analogia é uma das coisas mais básicas que tem em filosofia. Então ele fez exatamente isso. Ele fez o monarca concordar que uma planta é uma coisa, e aí ele falou, então, animal também é coisa. No raciocínio dele, então, qualquer coisa seria uma coisa, né? Um ser humano também poderia ser uma coisa, porque é um ser vivo, assim como uma planta. Enfim, vamos continuar, né? Ainda piora. Isso que é mais impressionante. Esse Renato 38 falou assim, as políticas animalistas, cachorristas, elas são todas satânicas. A Bíblia diz claramente que nós deveríamos reinar soberanos sobre eles, que nós deveríamos dominar toda a terra. Não outras pessoas, mas a terra e os animais. Eita, olha só, então políticas animalistas, então na visão desse convidado, eu aqui que defendo os animais, eu seria um satanista, porque eu estou indo contra a Bíblia, né? Segundo ele, a Bíblia manda, então eu não sei onde está escrito isso na Bíblia, sinceramente, se alguém souber, coloca aí o trecho da Bíblia aí nos comentários, onde que a Bíblia fala que está permitido o ser humano torturar, matar, estuprar, fazer o que quiser com os animais. Aliás, com os outros animais, né? E assim, cara, ainda que... É difícil para mim, porque eu sou ateu. Então, para eu falar, tentar justificar alguma coisa com a Bíblia é muito complicado, mas ainda que tivesse escrito, né, isso na Bíblia, que não está escrito isso na Bíblia, né? Senão, imagina, a igreja, o Papa estaria lá estuprando animais livremente, as outras igrejas, as outras religiões também, que são cristãs, né? Então, toda religião, na verdade, ela fala em favor dos animais, né? Em favor dos menos favorecidos. Mas na cabeça desse cara, desse convidado do monarca, né, a Bíblia diz, a Bíblia
dá esse aval para a gente praticar o que quiser com os outros animais, inclusive estuprar esses animais. As falas desse cara, desse Renato 38, elas estão incitando um crime, né, de acordo aí com a Lei 9.605, né, no artigo 32 ali, que fala a respeito dos crimes contra animais. Então esse cara dizer que deveria ser permitido, que a Bíblia permite, ele está incitando outros lunáticos como ele a fazerem mal aos animais, né? Embora ele não tenha dito que ele faz isso, mas do jeito que ele falou ali, parece que é quase uma obrigação do cristão fazer esse tipo de coisa com animais, né? É realmente lamentável, muito lamentável, assim, é um baixo nível, assim, até pro programa do Monark, é um nível realmente que eu achei que eu nem comentaria alguma coisa desse tipo aqui, mas tamo aí, né? Eu acho que tem que colocar luz, sim, sobre esse caso, porque é algo sério, é algo grave, e o Monark, ele deveria ter noção. Talvez ele não poderia adivinhar que o convidado dele, né, por mais tosco que fosse, ia falar uma barbaridade dessa ali. Mas a partir do momento que o cara fala, ele deveria falar, não, peraí, eu não concordo com isso, você está falando aí, é você que vai responder por isso. Mas além de não fazer isso, ele meio que concordou, entendeu? Então, deu uma risadinha, não sei o que. Então, cara, problemático, muito problemático, no mínimo. Tá bom? Por favor, curta o vídeo. Eu sei que é chato, vídeo de notícia ruim, eu também não gosto de fazer, mas curta para ajudar o canal, né? Não é que você curtiu isso que aconteceu, mas sim essa exposição aqui, né? Esse esclarecimento. Então, curta, inscreva-se no canal e comente também aí o que você acha, enfim, né? Tente não usar palavrões, tá bom? Por favor. Um grande abraço. Tchau.